Olá, crianças, que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Vamos à resposta de uma pergunta que tem mexido com a cabeça da maioria das pessoas. A Bíblia é a palavra de Deus? E eu pergunto, de que Deus? Existe o Deus Criador e existe o Deus criado por cada um de nós. A Bíblia, para nós espíritas, é um livro de muito respeito. É um livro histórico e nada mais. O Espiritismo está baseado totalmente no Novo Testamento e se utiliza de 30% daquilo que é escrito no Novo Testamento, especialmente na parte que fala da moral inatacável de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma religião teria coragem de afirmar que Jesus teve um único defeito. Existem atualmente 28 traduções bíblicas. Foram retirados da Bíblia 1.254 páginas. Mas se era a palavra de Deus, por que foram retirados? Existem 2 capítulos bíblicos que já não existem mais na Bíblia. Recentemente eu ganhei de presente uma Bíblia de um religioso, aonde continha as palavras médium, espírita, espiritismo. E eu perguntei a esse religioso, se você me trouxer um livro escrito antes de 1857, que tem essas palavras, espiritismo, médium e espírita, eu me tornarei religioso da sua religião. Porque essas palavras foram criadas por Allan Kardec em 1857. Então a Bíblia, meus irmãos, é um livro histórico. Quando eu fiz uma palestra em Itu, chamado A Bíblia é a Palavra de que Deus, lotou minha palestra de evangélicos que dizem conhecer a Bíblia. E eu disse a eles, vocês assistirão minha palestra e no final me contestem se vocês puderem. Eu só vou trabalhar no primeiro capítulo da Bíblia, a Gênese, que já destruiu a Bíblia nas suas informações. É uma pena que a maioria das religiões não permitem que os seus adeptos estudem, analisem, passem as informações pelo crivo da razão, do bom senso e da lógica. Então a Bíblia está mentindo? Então a Bíblia está equivocada? Não. A Bíblia, com as 28 traduções diferentes, são opiniões de escritores
de divulgadores em várias escalas de evolução. Infelizmente, muitos religiosos se aproveitam da ignorância dos seus adeptos e tiram proveito de muitas passagens bíblicas, especialmente da parte de Números, aonde fala do dízimo. Porque se o dízimo não tivesse no Antigo Testamento, a maioria das religiões já teriam abandonado a Bíblia. Que tristeza! Mas aqueles que não mudarem por amor, mudarão pela dor. Então marquem bem, meus irmãos, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas dos homens, com interpretações dos homens, cada um na sua faixa de evolução. Vamos ao tema. Paciência, escola da paz. Paciência não é inatividade. Será um estado de compreensão, já que não dispomos de palavras para defini-la. Compreensão com espírito de serviço, capaz de aceitar as dificuldades da existência, com o dever de cooperar para que desapareçam. Está no livro Paz, psicografia do Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Paciência talvez seja uma das virtudes mais escassas hoje em dia, e por isso mesmo, das mais urgentes e necessárias ao nosso bem viver. Quantas vezes afirmamos, tomei certa posição, perdi a paciência? Mentira! Quem perde a paciência é sinal que não a possui. Sem paciência a vida fica mais difícil. Porque todas as pessoas impacientes comem cru e comem quente também. As relações humanas, elas se tornam mais tensas. Os conflitos no lar se avolumam. A saúde sofre. Pequenos contratempos se transformam em graves problemas. As maiores enfermidades que atingem o corpo físico dos seres humanos é por falta de paciência. Você já se olhou no espelho quando você está impaciente? Toda a sua fisionomia molecular perispiritual se modifica. Muitas vezes chegamos a afirmar: eu estava olhando, mas eu não acredito que era eu. Então, a pessoa impaciente é um criador de confusão, é um gerador de problemas. A verdade é que sem paciência a vida se torna pesada demais
e cada um de nós paga um alto preço por isso. O Emmanuel afirma que a paciência é a escola da paz em todas as crises, em todas as provações nas quais te veja. Trocá-la por reclamações e cólera, descontentamento e intolerância será sempre deixar a pequena dificuldade em que te encontras para cair em uma bem maior e pior. Mas, afinal, o que é paciência? Diz a espiritualidade que a paciência ela é, primeiramente, um estado de compreensão. Mas compreender o quê? Compreender inicialmente que o mundo não gira em torno de nós, que não somos mais importantes do que os outros, a ponto de podermos exigir em qualquer situação tratamento diferenciado, tratamento prioritário e urgente. Muitos de nós, contudo, quando não somos tratados com essa especialíssima diferença, perdemos a paciência, se é que algum dia a tivemos. É importante, então, meus irmãos, compreender também que vivendo num mundo imperfeito, o que inclui pessoas imperfeitas, e nós também estamos nesse barco, não podemos exigir perfeição delas. Quantas vezes, por falta dessa compreensão, nos impacientamos com os previsíveis e naturais limites humanos. Explodimos em cólera, em azedume, em raiva, em mágoa. Perdemos a nossa paz e tiramos a paz das pessoas que vivem e convivem conosco. Neste sentido, vale o registro de um outro conselho do Emmanuel. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. É muito provável que a nossa maior dificuldade seja compreender que o mundo não é uma extensão de nós. Tal compreensão só se adquire com o cultivo da humildade, a qual nos leva a entender que não controlamos o mundo, não controlamos o tempo, as pessoas e inúmeras vezes nem nós mesmos. Esse entendimento nos leva a um estado de aceitação da realidade precária de tudo e de todos, e não de oposição. Não se trata de uma aceitação passiva, não. Como disse a mensagem que está abrindo este vídeo, paciência não é inatividade, é compreensão, com espírito de serviço, isto é, compreensão e entendimento das dificuldades próprias e alheias. Precisamos, então, da nossa colaboração, se quisermos que elas desapareçam ou não
tendo sido possível que ao menos diminuam. Paciência desta forma, ela é prima da boa vontade, irmã da perseverança e, portanto, alicerce da nossa vitória nas situações difíceis que atravessamos. Sem paciência, tendemos a desistir dos nossos sonhos, mesmo quando ainda dispomos de muitas chances para conquistá-los. Jesus foi um homem paciente e continua sendo. Tendo convivido com as imperfeições humanas, experimentou traição, negação, abandono, incompreensão, injustiça, crueldade e violência. E mesmo assim, teve paciência para com todos, transformando perseguidores em seguidores, homens rudes em amorosos, pecadores em convertidos. E quanto a nós, o Cristo há mais de 2023 anos, ele aguarda pacientemente o dia em que seremos também pacientes um com os outros. Para encerrar este vídeo, gostaria de lhes contar uma história de um menino que tinha um gênio muito difícil. Seu pai lhe deu um saco de pregos, dizendo-lhe que, cada vez que perdesse a paciência, deveria pregar um prego atrás da porta. No primeiro dia, o menino pregou 37 pregos. Nas semanas que se seguiram, à medida que ele aprendia a se controlar, pregava cada vez menos pregos atrás da porta. Com o tempo descobriu que era mais fácil controlar o seu gênio que pregar pregos. Chegou o dia em que conseguiu controlar-se durante todo o dia. Depois de informar ao seu pai sobre a sua vitória, ele lhe sugeriu que retirasse os pregos a cada dia que conseguisse controlar seu temperamento. Ele sugeriu que retirasse um a cada vitória. Os dias se passaram e o jovem pôde finalmente anunciar ao pai que não havia mais pregos atrás da porta. Seu pai, então, segurando-lhe a mão, levou-o até a porta e disse-lhe: meu filho, vejo que você tem trabalhado duro, mas veja todos esses buracos na porta. Ela nunca mais será a mesma. Cada vez que você perde a paciência, deixa cicatrizes exatamente como as que vê aqui. Você pode insultar alguém, retirar um insulto, mas, dependendo da maneira como fala, poderá ser devastador e a cicatriz ficará para sempre. Pensemos nisso. Logo, logo estaremos nos reencontrando. Fiquem com Deus. 1, 2.